Boa noite a todos, graça e paz, amém? Deixa eu comentar um pouco, para quem não tem muito contato comigo, para você me conhecer um pouquinho mais. Eu sou aquela pessoa que vive perdendo as coisas, mas eu perco sempre. Entre as coisas que eu mais perco, eu vivo perdendo chaves. Não é difícil na minha casa, eu estar de um lado para o outro, minha esposa, o que você está procurando? As chaves, precisa saber onde eu deixei as chaves, né? Eu deixo sempre no mesmo lugar, o problema é que são os 10 mesmos lugares, né? Então eu tenho aquele tour que eu faço pela casa. Carteira, eu vivo perdendo minha carteira, mas eu nem me preocupo mais, porque eu sei que eu perco, sempre acho, né? Mas às vezes fico um dia, no máximo 2 sem carteira. Blusa e guarda-chuva, são duas coisas que eu perco sempre. Que eu chego em um lugar, tiro a blusa, sou calorento, tiro a blusa, deixo num... E sempre esqueço. Guarda-chuva também é outra coisa. Você chega num lugar, deixa ali, depois você nem lembra onde que eu deixei mesmo o guarda-chuva, ou quando eu volto, alguém, levaram meu guarda-chuva, né? Ou eu resolvi essa questão do guarda-chuva quando eu comprei um guarda-chuva daquele xadrez bem feio, mais feio que tinha para vender. Nunca mais levaram. O celular eu não perco tanto, porque depois é só ligar, ele toca, está mais fácil de achar. Mas é problema quando nós perdemos algo, principalmente quando você perde algo que nem é seu. Aí você fica, puxa, como eu vou resolver isso? E hoje eu trouxe uma história, um relato bíblico de um rapaz, que ele perdeu algo e depois ele recuperou aquilo. Deus, através de uma forma milagrosa, deixou ele recuperar o que ele tinha perdido. E como essa história traz princípios importantes para a nossa vida nessa noite. Então acompanhem comigo, 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o 7. 2 Reis, capítulo 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao rio Jordão? Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir junto com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Olha que história interessante, que história fantástica. Quando eu li essa história, eu me identifiquei com esse rapaz, como eu estava dizendo ao início. Porque ele também perdeu algo. Quando ele estava cortando o tronco, o machado escapou, eu não sei se escapou do cabo, eu não sei se ele era desastrado, eu não sei, a Bíblia não traz alguns relatos, mas o fato é, escapou o ferro do machado, caiu no lago, no rio, fundo provavelmente, um lugar difícil de achar, tanto que ele falou: puxa vida, e agora? Pior que era emprestado. Da mesma forma que isso aconteceu com esse rapaz, eu quero fazer uma ligação, uma comparação com as nossas vidas, porque em nossas vidas também nós perdemos algumas coisas importantes. Quantas coisas nós temos deixado para trás? O pastor Jacó acabou de perguntar: quantos têm sonhos? A maioria, se não todos, eu estava observando ali, levantaram as mãos. Nós temos que, alguns sonhos talvez são perdidos, nós temos que restaurar esses sonhos, principalmente se foi um sonho que Deus plantou no coração, você não pode esquecer, não pode abandonar. E entre tantas outras coisas que nós perdemos em nossa vida. E aqui eu não estou falando sobre chaves e guarda-chuvas mais. Você está lutando para recuperar algo na sua vida? Você tem algo na sua vida que você sonha em trazer de volta? Quem sabe é o respeito de alguém. Puxa, as pessoas no meu trabalho não me respeitam mais, eu gostaria de recuperar esse respeito. Ou quem sabe dentro da sua própria casa, né? Não sei da sua história, não sei da história de todos aqui. Quem sabe os pais, os filhos, os irmãos, o marido, a esposa. As pessoas não respeitam mais, você gostaria de recuperar esse respeito. Quem sabe o que você gostaria de resgatar essa noite é a liberdade que você tinha antes de um vício entrar na sua vida. Ou um relacionamento
você tinha comunhão, tinha amizade com outra pessoa. Alguma coisa aconteceu que vocês romperam essa amizade, essa comunhão. Você quer restaurar esse relacionamento? Eu não sei, tantas outras coisas que nós perdemos. Eu quero que você foque, tenha na sua mente algum aspecto da sua vida que você precisa resgatar. Alguma coisa que você perdeu. Assim como o ferro daquele machado caiu no lago. E aquele rapaz falou, puxa, perdi. Através de um milagre, uma ação maravilhosa de Deus, aquilo foi recuperado e na sua vida. Se não for algo que Deus tirou para te proteger, então que Deus resgate isso na sua vida, amém? Quem sabe o que você perdeu também foi uma motivação para fazer algo. Ou tem algumas pessoas que o que elas perdem é sua devoção a Deus. Tem pessoas que têm um período, principalmente no começo da conversão, que tem aquela paixão, aquele fervor, aquela sede, aquele prazer de buscar a Deus, sabe? Mas houve uma época que a pessoa orava com prazer, lia a Bíblia, mal esperava chegar do trabalho, falava, puxa, eu quero chegar em casa, quero ler a Bíblia, vinha para a igreja com alegria, mas já passou isso. E quem sabe pessoas não estão fazendo devocional, parou por um dia, 2, já faz um tempo que você não tem um contato pessoal com Deus, através da sua devoção, através da sua particularidade com Deus, e às vezes até você se sente culpado com isso. Pode ser que tenham pessoas que não perderam apenas sonhos, mas a própria capacidade de sonhar. Sabe, nem sonha, mas nem espera nada da vida. Enfim, eu quero que você entenda que muitas coisas nós perdemos na vida. Mas a boa notícia dessa noite é que Deus pode restaurar aquilo que perdemos, amém? Então, essa história que nós lemos, o rapaz perde o machado no rio, fica desesperado, Eliseu chega, corta um galho, jogou o galho ali, e o ferro do machado flutuou, imagine só. Isso foi algo extraordinário, fazer o ferro flutuar. E que essa história sirva de motivação para você, para que você veja, assim como testemunhos que temos aqui, graças a Deus, a cada semana, Deus ainda tem agido em nossas vidas, de forma sobrenatural. E assim como o machado flutuou de forma sobrenatural com a ação de Deus, quero que você entenda que Deus está pronto a agir. Porque, afinal de contas, eu imagino que Deus até gosta de achar o que está perdido. Tanto que em Lucas capítulo 5 a 15, tem uma série de parábolas, onde temos lá a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido, o filho pródigo, onde depois que o filho volta para o pai, a expressão do pai, que representa o próprio Deus, fala assim, esse meu filho estava perdido e foi achado. E ali diz que é uma alegria enorme, tem uma alegria no céu quando o perdido volta. Olha comigo o versículo em Lucas 19, versículo 10, capítulo 19, versículo 10, diz assim, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus gosta de resgatar o perdido. Aquilo que está perdido, Deus tem prazer de resgatar, de renovar, de restituir o que estava perdido. Então, através dessa história, assim como o machado voltou de uma forma milagrosa, maravilhosa, quero ver alguns princípios para fortalecer a minha e a sua fé de como Deus age resgatando aquilo que se perdeu. Então, em primeiro lugar, para resgatar aquilo que se perdeu, saiba, Deus se importa com o que nós perdemos. Deus se importa com os detalhes de nossa vida, aquilo que envolve a nossa vida. Ele se importa. Se tem algo que você perdeu da sua vida, se tem algo que ficou para trás, não é que Deus está indiferente. Ele se importa, Ele está vendo isso. Ele vê as suas preocupações. Até mesmo aquilo que parece que são coisas bobas. Tem algumas coisas que nos preocupam, você vai compartilhar com outra pessoa, ela pensa, ou, você vê na cara dela assim, ou ela às vezes até fala, mas isso aí não é nada, isso é uma coisa boba. Pode ser bobo para os outros, mas se tem algo te preocupando, Deus se importa com isso. Mesmo se alguém fala que isso é uma coisa boba. Um exemplo, as crianças. As crianças choram por aquilo que nós adultos não nos importamos muito. Imagina a cena, 2 crianças estão pintando um desenho. Aí de repente uma está com um lápis vermelho na mão, a segunda criança vem e toma aquele lápis vermelho da mão da primeira. O que acontece? Aquela criança começa a chorar, mas chora doído. Começa a chorar. Para nós, se você vê uma cena dessa, fala, para que chorar tanto por causa de um lápis? Oi, por que essas crianças choram por tudo? Para você
que já passou por outras situações na vida, já amadureceu, já cresceu, pode parecer bobo, mas para a criança não é. É algo complicado para ela lidar. Talvez ela está pensando, como alguém pôde pegar o lápis que estava na minha mão? O que eu faço agora? Como que eu vou terminar meu desenho? Por que ele pegou algo que eu estava usando? Foi ofensivo. E aquilo levou ela a chorar. Para nós é bobo, para a criança não. Por que eu estou falando isso? Pode ser que você tenha uma situação que os outros falam, mas que coisa boba. Pode ser, para os outros pode ser bobo, não interessa. Mas para você é algo que te preocupa. É algo que te deixa, sabe, com um sentimento de choro também. Então, se isso te afeta, Deus se preocupa sim. Deus se importa com aquilo que inquieta as nossas vidas. E avaliando a história de Eliseu e o machado, a primeira pergunta que eu fiz com essa história, por que Deus registrou essa história na sua palavra, na Bíblia? Por que tem essa história na Bíblia? Sabe, muitas coisas aconteceram. Jesus ensinou tantas coisas no final do livro de João. O autor ele escreve, do Evangelho de João. Jesus fez muitas coisas que não dava nem para constar em todos os livros. Os profetas fizeram tantas coisas, muita coisa acontece que não está registrado na Bíblia, mas essa história está. Por que Deus permitiu? Que nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, amém? Por que essa história está na Bíblia? O machado que flutuou na água, tá, e daí? Legal, flutuou, né? E daí, para que tem essa história? Deus quer mostrar que Ele não apenas tem poder de fazer coisas incríveis. Essa história mostra que, além de ser poderoso para fazer coisas impossíveis, Deus se preocupa sim com as nossas perdas. Ele operou um milagre simples. Eu não vejo que aqui era um grande problema. Pode ser, eu não estava lá no dia, no contexto, a Bíblia não entra nos detalhes que eu gostaria que tivesse, mas eu não vejo um grande problema. O rapaz perdeu o machado, tá? O machado era emprestado. Puxa, que chato, né? Mas dá para conseguir um outro machado. Quem dera se os nossos problemas fossem um machado perdido, né? Olha, imagine se o teu maior problema é que você perdeu um machado que o teu vizinho te emprestou. Quem dera se esse fosse o teu maior problema, né? E eu olhei, mas é uma história simples. Ninguém estava morrendo, perdeu o machado, pega outro, continua cortando. Eu não consegui ver. Mas daí, eu consegui entender que essa história, na verdade, está relatada porque Deus, Ele aqui está mostrando que Deus Ele deseja operar em tudo aquilo que nos preocupa. Coisas grandes, coisas pequenas. Ele se preocupa com os detalhes da nossa vida. Não tem no telão, mas no Salmo 139, eu vejo uma expressão linda, que Deus esquadrinha a nossa vida. O que é esquadrinhar? Você que já fez curso, aprendeu a desenhar, sabe quando você coloca um monte de quadrinhos assim, para copiar um outro desenho, você vê detalhe por detalhe para copiar, isso é esquadrinhar. Olha só como Deus se importa. Leia comigo 1 Pedro 5, versículo 17. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Nós temos que lançar diante de Deus toda a nossa ansiedade. Se tem algo que está te deixando preocupado, se tem algo que tem te deixado ansioso, se tem algo que tem te deixado aflito, lança sobre Deus. Porque às vezes nós teimamos em carregar o peso da ansiedade e nos cansamos, aquilo acaba com as nossas forças. Se você já carregou uma coisa pesada durante uma boa distância, você sabe, teu braço começa a cansar, começa a doer, uma hora você tem que colocar assim para descansar o braço. E tem vezes que na vida estamos carregando tantas coisas que nos cansamos também. Quando o que a Bíblia diz que nós devíamos fazer é lançar sobre Deus. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele é forte o suficiente para carregar. Se você que está anotando a mensagem, anota aí também Filipenses 4, que diz que se nós fizermos isso, se em oração nós colocarmos diante de Deus aquilo que nos deixa ansiosos, Ele vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Faz assim comigo, Deus vai guardar a minha mente e o meu coração em paz. Deus vai guardar minha mente e meu coração em paz. Então, irmão, não existe oração boba. Não existe coisa pequena para Deus. Se é algo que está te incomodando, assim como se tem algo que incomoda as crianças, aquilo também, o pai se preocupa, a mãe se preocupa, Deus, Ele se preocupa com aquilo que você perdeu. Ele não está indiferente, Ele se importa com você sim. E em segundo lugar, para restaurar aquilo que se perdeu, é necessário que você identifique
o que você perdeu e onde você perdeu. Você consegue identificar o que você perdeu na sua vida? Quando eu dei vários exemplos na introdução dessa mensagem, você consegue identificar um sonho, quem sabe a tua devoção a Deus, ou um relacionamento, tantas coisas foram faladas aqui. Você consegue identificar o que você precisa resgatar na sua vida? Pense um pouco, o que você perdeu e deseja restaurar. Porque você só vai procurar alguma coisa que você sente falta. Se você não sente falta de nada, você não vai atrás de nada. O Eliseu, ele tinha um lugar para preparar os servos de Deus. A escola de profetas. E tinha um lugar que eles se reuniam para crescer em Deus. E Deus estava abençoando, muitos estavam se dispondo a aprender mais de Deus, se consagrando ao Senhor, ao ponto do lugar que eles se reuniam começou a ficar pequeno. E eles então tiveram que construir, ou procurar Eliseu, falar: Eliseu, esse lugar que a gente reúne é pequeno, temos que ter um lugar maior para nos reunir. Esse também é a motivação porque nós construímos, temos a construção aqui ao nosso lado. Essa motivação porque nós saímos da Santos Dumont e viemos para cá. Entenda, irmão, não é luxo, é uma necessidade. Mais que isso, a palavra certa é visão. Temos uma visão de que Deus vai abençoar. Pastor Jacó, ele tantas e tantas vezes chegou aqui, falou: olha, eu sonho em 2.000 pessoas por dia na nossa Unibim. Quem sabe no outro fala: pastor, endoidou. Você vai ver, vai acontecer. Vai acontecer. Isso é visão. E é o que estava acontecendo também aqui com Eliseu. Então, enquanto eles estavam trabalhando para construir um lugar maior, o machado se perde. Olha comigo, 2 Reis 6, versículo 5. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Aqui tem um alerta muito especial. No meio da construção, quem sabe você está envolvido em algo, até uma coisa boa. Esse rapaz perdeu o machado no meio daquela construção. Muitas vezes, na busca de conquistas, na busca também dos nossos sonhos, algumas coisas importantes se perdem no meio do caminho. Tem coisas que não são apenas aquilo que nós nomeamos pecado. O que eu quero dizer nomeamos pecado? Porque tem coisas que está escancarado que é pecado. Né? Roubar, matar, prostituir, tem coisas que você olha e fala: isso é pecado. Mas tem algumas coisas mais sutis, que às vezes nós nos chamamos de pecado, mas nos afasta de Deus também. O que eu quero dizer com isso? Quantas e quantas pessoas têm sacrificado a sua família, sacrificado o seu casamento, a sua saúde, quem sabe a sua fé, pela carreira, para ganhar mais dinheiro, para se envolver num hobby. Algumas pessoas estão invertendo prioridades. É muito bom, um exemplo, você praticar esporte, é maravilhoso, eu sou o primeiro a te incentivar a isso. Mas você tem que ver se aquilo não está atrapalhando coisas mais importantes na sua vida. Ser numa carreira, crescer, sabe, poder proporcionar uma estrutura para a sua família, um conforto para a sua família, isso é maravilhoso, mas não é mais importante do que você estar lá presente. Às vezes nós temos um alvo e começamos a nos envolver em alguma coisa, assim como aquele rapaz envolvido em algo maravilhoso. Eles estavam construindo um lugar para mais pessoas se reunirem para conhecer a Deus. Era algo de Deus, era algo maravilhoso, e no meio disso, mesmo uma coisa boa, ele perdeu o machado. Mesmo você buscando algo que é bom, cuidado para não perder o que é importante. Cuidado para não se perder. Você consegue identificar o que você dá falta? Depois de dar falta daquilo que você perdeu, você precisa saber aonde você perdeu. Quando perdemos algo, a primeira coisa que fazemos é refazer o caminho. Né? Eu estava falando da chave no início. Então, não estou achando a chave. Eu vou ver na estante, vou ver do lado da televisão, eu vou procurando, eu vou vendo, aonde eu fiz, eu cheguei em casa, fiz assim, fui aqui, depois eu fui lá tomar banho, aonde será que eu deixei essa chave? Né? Perdi o celular, então eu cheguei, passei na mesa, fui tomar banho ouvindo música com o celular, depois eu fui para o quarto para me trocar, pronto, achei, estava dentro do guarda-roupa. Sabe, quando nós perdemos algo, precisamos identificar onde perdemos. É muito engraçado, quando você chega para alguém e fala assim: perdi determinada coisa, qual é a primeira pergunta que nos fazem? Aonde você perdeu? Não dá vontade de falar assim? Se eu soubesse, não tinha perdido. Não dá vontade de falar? E olha só, nessa história acontece algo semelhante. Olha o versículo 5 comigo. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor.
Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: aonde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar. Eliseu pergunta: aonde que você perdeu? A questão aqui não é saber onde perdeu, né? Mas qual lugar? Aonde caiu? Você tem perdido, o que você perde na sua vida? Eu quero voltar para a questão que algumas pessoas, quem sabe é o teu caso, tem perdido uma vida de devoção a Deus. Você tem se dedicado a tantas coisas boas, a tua faculdade, o teu trabalho, a tua família, mas tem perdido Deus. Às vezes nós estamos fazendo coisas boas, estamos até envolvidos em ministério, estamos fazendo tantas coisas para Deus, coisas boas, mas o nosso coração está distante de Deus. A nossa ação está junto de Deus, mas nosso coração longe. E olha o que Jesus fala em Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, de onde você se perdeu. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus está falando assim, você tem que identificar onde você se perdeu. Volta. É igual você está dirigindo, pegou um caminho errado. O que você tem que fazer? Tem que voltar naquele cruzamento que você virou errado e virar o lado certo. Tem que voltar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Olha onde você caiu. Está falando, você tem feito muita coisa certa, mas eu tenho uma coisa contra você. Você perdeu o primeiro amor, então lembra aonde você caiu. Não adianta fingir, não adianta culpar o outro, não adianta insistir. Pensa onde você começou a se distanciar de Deus. Foi quando você parou de levantar mais cedo para orar? Quando você começou a se distanciar de Deus? Foi quando você, não vou hoje num culto porque estou meio cansado. Aí uma semana vira 2, vira 3, vira um mês. Aí você encontra, puxa, a gente está sentindo tua falta, por que você não está vindo? Nem eu sei. Lembra, tem gente que se perde na preguiça, na procrastinação, vou deixar isso para depois. Por um tempo foi uma pessoa disciplinada, uma pessoa que levava Deus a sério, tinha prazer, mas adiou tudo isso, perdeu o prazer. Você tem que saber aonde você se perdeu, tem que saber onde você se perdeu, aonde você deixou de fazer o que você devia fazer, o que você perdeu e aonde você perdeu. Identificou? Volta e refaz. O profeta pergunta, aonde caiu? Aonde você perdeu o machado? Foi ali, caiu ali. Então tá, você tem que saber aonde perdeu. E em terceiro lugar, para resgatar aquilo que se perdeu, faça a sua parte. Tem que fazer o que você tem que fazer. Nós temos a nossa participação na ação de Deus em nossas vidas. Deus não vai invadir. Na sua soberania, Ele não vai chegar a impor a sua vontade. Cada vez mais as pessoas querem que Deus faça, ou que alguém faça por elas, aquilo que é da responsabilidade delas. Quantas e quantas pessoas estão empurrando a responsabilidade? Minha vida não está legal, por quê? Por culpa do outro. Eu não estou indo bem nas provas. Às vezes o adolescente está cheio de nota vermelha no boletim. Por que você não está bem? Meu pai não fala para eu estudar. A culpa é sua. Olha, Deus ele quer agir em nossas vidas, quer fazer coisas maravilhosas, mas Ele tem a sua parte, Ele te dá a oportunidade de você participar disso tudo. Pessoas tomam decisão errada na vida, se enrolam. Deus fala para vir para cá, a pessoa conscientemente ela vai para o outro lado, depois está tudo enrolado, ela chega, Deus, conserta a minha vida. Ele faz, mas não faz sem a nossa participação. Na nossa história de hoje, o machado cai na água, o Eliseu é chamado, o rapaz indica onde o ferro caiu, Eliseu cortou um galho, jogou no rio, e aí Deus fez o que eles não podiam fazer, o machado flutuou. Deus fez algo maravilhoso, mas olha só o que aconteceu. E tinha que ter uma participação daquele rapaz. Capítulo 6, versículo 7, segundo Reis. Pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. O machado não saiu da água, veio flutuando assim. Não, ali está flutuando, agora vai lá e pega. Estica o braço. É como se Deus estivesse falando, eu estou fazendo um milagre, mas vai lá e pega. Eu faço o que você não consegue fazer, mas esticar o braço você pode, então vai lá e faz. É sua parte, esticar o braço e pegar é a sua parte. Nós temos, irmãos, desculpa, não é minha intenção ofender, mas a gente tem que deixar de ser folgado às vezes. Olha, por mais que eu creio no poder da oração, e eu creio, mas eu também acredito que tem coisas que nós temos que fazer. Deus nos proporciona meios para resolver. Nós oramos, Deus,
Ele vai dar sabedoria, Ele vai colocar em situações, como testemunho do Tiago hoje. Olha, estávamos nos preparando, guardando dinheiro, sonhando, pesquisando aqui, pesquisando lá, começamos a pagar um terreno, e depois pintou outra oportunidade, e Deus vai colocando, e no testemunho ele falou, olha, e Deus colocou uma oportunidade de ouro. Deus Ele fez, mas eu estava lá também. Quando pintou a oportunidade, eu tinha um dinheirinho, eu tinha entrado, eu tinha como fazer, eu estava me preparando. Deus faz, mas nós estamos envolvidos nisso também. Ele nos dá meios para resolver, abençoa, mas nós temos nossa participação. Quando estamos distraídos, às vezes não vemos. Sabe, imagina a cena. Deus derrubou o goleiro, os dois zagueiros trombaram, a bola está na sua frente, é só você chutar. Mas tem gente que para e fica olhando para a bola, vai bola. Oh Deus, faz a bola entrar. Oh Deus, Deus não fez nada. Deus falou, rapaz, eu tirei todo mundo da sua frente, era só chutar e você nem isso fez. Pode ser que Deus já respondeu aquilo que você está orando, mas você ainda está esperando. O machado está flutuando, sabe? Aquilo que você perdeu já está sendo trazido à tona, está lá. Estica a mão e pega, sabe? É como aquela situação que a pessoa ora, Deus, eu estou brigado com determinada pessoa, me ajude a restaurar a amizade, a comunhão com aquela pessoa. E aí você se vê no outro dia, num lugar, sem ninguém, só você e a outra pessoa, no mesmo ambiente, e fala, puxa, é oportunidade. Então Deus, agora se o Senhor está nisso, toque no coração daquela pessoa de vir até mim e pedir perdão. Mas é a oportunidade que Deus deu para você ir até ela. Ele proporcionou tudo, Ele operou um milagre, tirou todo mundo de perto, fez só você ir no ambiente que dá para conversar, se esclarecer, e você ainda está esperando tudo. Lembre-se, tem a sua participação. Deus age de forma milagrosa, mas tem a sua participação. Nós fazemos a nossa parte de várias maneiras. E olha, nós estamos numa igreja que oferece tantas oportunidades, irmãos. A Unibim, olha, tanta oportunidade você tem de crescer, de aprender, né? Tem gente que ora, Deus me deu como eu quero um namorado, um homem de Deus, um homem que ande nos seus caminhos, um homem fiel, mas a pessoa anda procurando em bares, boates, aí não está fazendo a parte dela, né? Não vai encontrar alguém desse jeito nos lugares errados. A pessoa fala, Senhor, eu quero passar num concurso, passar no vestibular, numa prova. Deus fala, tá bom, então estuda, eu vou abençoar o teu estudo, mas estuda, né? Senhor, eu quero crescer no meu trabalho, tudo bem, eu vou abençoar, mas seja um bom profissional, seja uma pessoa dedicada. Senhor, eu quero comprar um carro, tudo bem, começa a hora, eu vou abençoar, na hora certa eu vou colocar um carro, uma oportunidade maravilhosa na sua frente, mas você tem que economizar, tem que parar de ficar gastando dinheiro com bobeira também, coisas desnecessárias, sabe? Deus ajuda, mas tem coisas que Ele não faz no nosso lugar. Ele abençoa, mas tem coisas que você tem que estender a mão e pegar o machado flutuando. Deus age quando nós damos passos de fé. Se você observar na Bíblia, muitos milagres tinham participação humana, sabe? Pisa na água e o mar se abre. Diga ao povo que marche. Fala lá para o rapaz mergulhar 7 vezes no rio e a lepra é curada. Vai lá para o leproso e manda ele lá no tanque, sabe? Sempre tinha participação humana. Deus quer restaurar na nossa vida aquilo que se perdeu, mas você tem que saber o que você precisa fazer, o que Deus está te orientando. Confie que Ele vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te dar sabedoria, mas você tem que dar alguns passos. Naquilo que você se perdeu, volte, restaure. Deus vai te capacitar. O que é impossível, o que você não consegue fazer, Ele vai fazer. Mas o que é da sua parte, Ele deixa para você fazer. Irmão, quando o machado flutuar, não demora muito não, vai saber se ele afunda de novo. Estende a mão e pega. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero que você pense um pouco o que você perdeu. Eu quero que você pense agora o que Deus trouxe na sua memória, que você precisa resgatar. Esse machado dessa história representa o que na sua vida? Eu quero que você coloque essa tua perda diante de Deus. Pergunte a Ele, Senhor, como eu faço para resgatar isso? Senhor, realmente o Senhor quer restaurar isso na minha vida, ou o Senhor quer me dar um machado novo? Quer trazer aquele da água, ou quer me dar um novo? Fale para Ele, Senhor, me oriente o que eu preciso fazer. Eu reconheço que eu tenho falhado em algumas áreas.
Eu reconheço que eu tenho abandonado alguns sonhos, mas essa noite, Deus, eu estou resgatando. Eu estou clamando a tua ação. Senhor, age em minha vida, para que eu possa viver o teu plano maravilhoso, em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá